Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui falar um pouquinho mais de shopping center. O objetivo do vídeo hoje é falar um pouco sobre o gerenciamento de energia, sobre o monitoramento de energia, como que as ferramentas que a gente pode usufruir para melhorar a nossa gestão no dia a dia de shopping center. Para isso, nós convidamos, né, o Pedro aqui, que é o CEO da Greenent, que tem uma ampla experiência aí em medição de energia elétrica, e aí tem algumas novidades e algumas coisas que já implementaram na plataforma deles para poder compartilhar conosco em termos de aprendizado. Boa noite, Pedro. Queria que você se introduzisse aí, falasse um pouquinho da Greenent, de como é que funciona aí um pouco dessa questão da medição de energia. Claro. Bom, primeiro, Daniel, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando. Contar um pouquinho o que a gente faz, o que a gente, nosso serviço entrega, né? A Greenwich é uma empresa eu fundei em 2015, quando eu estava saindo do meu doutorado, né, que eu fiz em processamento de sinais, olhando para sinais de consumo de energia, né, para medição em especial. E o nosso objetivo é trazer para o gestor, né, a visão de racionalidade de dados e informação para o gestor tomar as melhores decisões possíveis, né? Porque a gente sabe que é um mercado complicado, né? Então, eu acho que mesmo quem é especialista em energia precisa de muita informação, muita ferramenta assim, para tomar as melhores decisões, né? De contrato, gestão de demanda, como otimiza seus contratos, processos, né? Onde está gastando mais, onde está gastando menos. E a Greenwich, o nosso objetivo, né, é trazer para o gestor essa visão gerencial, né? Ela tem uma pegada um pouco diferente dos equipamentos mais voltados para a operação técnica, né? Que é para o pessoal que cuida de operação no detalhe, operação elétrica e tal. A gente extrapola isso, né? Claro que a gente fornece as ferramentas para isso, mas extrapola para o nível de apoio ao gestor também, né? Então, hoje, acho que vai ser um prazer aqui conversar um pouquinho sobre isso, principalmente aí no contexto de shoppings, que o Daniel aí é o maior especialista que eu conheço. É isso, não, bacana. A ideia, vamos começar então falando um pouco da plataforma, né? Nós, como gestores hoje de shopping center, a gente precisa primeiro mensurar para a gente poder tomar ações, né? Porque muitas das vezes você vê aí shoppings preocupados com eficiência energética, com trocar bomba, com botar inversor de frequência, mas no final das contas a gente tem muito cálculo teórico e às vezes na hora da prática você fala, realmente teve, né, aquela economia, realmente aquela ação que eu fiz, ela foi traduzida ali na ponta. Então, eu acho que falar um pouquinho disso, assim, eu tenho usufruo, né, da plataforma da Greenent, e eu acho que a interface gráfica é muito boa, né, a primeira coisa, eu acho que assim, que a gente consegue visualizar ali o dia a dia, você consegue comparações, e além disso, o banco de dados é uma coisa muito sólida, porque em algumas plataformas que eu já trabalhei, pô, cadê o banco? Ah, perdeu porque formatou, porque teve energia, e de repente perdeu um histórico de anos, né? Você fala, gente, isso eu não recupero jamais. Então, eu queria que você falasse Exatamente. um pouco como que o gestor, o que ele tem na sua plataforma que pode ajudar no gerenciamento de energia aí em shopping center. Não, legal. Acho que o primeiro passo, né, é como você falou, a gente tem que conseguir enxergar o que a gente está fazendo para saber onde vale a pena, onde vale a pena investir, o que vale a pena fazer, porque, por exemplo, às vezes o gestor, né, alguém vai lá vender, vamos instalar inversor de frequência nas bombas do chiller, não sei o quê, e aí o cara compra aquela ideia ali sem saber exatamente, né, o impacto daquilo e não consegue medir depois o quanto de eficiência ele ganhou, né? Então a base da nossa plataforma é essa que você falou, né? Você conseguir ver o histórico e fazer essas análises comparativas para você, por exemplo, se você faz uma ação hoje, você vai olhar o mês passado com o mês atual, você vai ver o impacto que aquilo teve numericamente, né, medido, não é a coisa teórica, né? Porque às vezes na teoria a eficiência é excelente, mas dependendo das condições operacionais pode ser mais ou menos, né? Então a gente tem toda essa parte de dados, a gente foca muito em ter o acesso a esses dados, o cliente poder enxergar sempre todos os dados que ele tem, exportar isso se ele quiser.
né? Ele ter todo esse poder e essas ferramentas de análise. Uma coisa que a gente preza muito também é essa visualização em reais, né? A gente dá oportunidade para o gestor botar o contrato dele ali para a gente calcular, né, o valor daquilo em reais direto. Porque para muitos gestores, você falar de kilowatt de demanda, megawatt-hora, às vezes fica abstrato, né? Então a gente quer ajudar também os gestores a enxergar no que é tangível, né, em reais, porque aí pode ser uma coisa assim, o contrato dele tem uma diferenciação de ponta fora ponta, e aí uma diferençazinha ali que ele invade na ponta faz um impacto grande em reais, mesmo que seja pouco em energia, né? Então a gente quer dar essa visão mais clara possível, né? É a base, né, da nossa ferramenta, e aí a gente tem várias utilidades dentro, né, para poder melhorar essa gestão, né? Então, previsão de consumo, alarme de demanda, alarme de fator de potência, todas essas coisas que acarretam aí, eventualmente, em multas e aumento de despesa, né? Não, bacana. Uma das coisas, né, que pô, a gente, nessa área de shopping, eu venho pesquisando aí, a gente vem tentando implementar medição de energia remota, pô, há muito tempo, né? E no meu caso, desde 2008, no primeiro shopping, eu já estava ali estudando tudo, e sempre foi tido como um artigo de luxo, né? Assim, hoje, um medidor de energia, sei lá, é R$ 1.300, R$ 1.500, e você coloca, por exemplo, para atender lojas, pega um shopping que tem 200 lojas, 250 lojas, acaba que o custo do projeto, né, toma uma proporção tão grande que acaba inviabilizando o negócio, porque você não tem ali, vamos colocar assim, como parametrizar e qualificar um retorno desse investimento propriamente dito, entendeu? Você vai tomar ações que vão proporcionar isso. E eu queria que você comentasse um pouco como que a Greenit vê isso, como é que ela conseguiu viabilizar isso para o cliente, né? E como você pode facilitar o rateio de shopping center, que às vezes é uma coisa complicada, né? Porque você tem que pegar a parte comum, parte de loja, CAG, como, né, como você juntar isso num globo e falar, gente, está aqui o rateio, medidor por medidor, e entregar isso de uma maneira eficaz e fácil, prática, né? Tanto para a gente quanto para o lojista também ter acesso Exatamente. e evitar problema. A gente, até certo ponto, a gente, sei lá, tinha que tirar foto do medidor para comprovar para o lojista que a leitura dele era. Trabalhão, né? É um transtorno, né? Comente um pouquinho disso aí, vocês podem agregar nesse caso. Sim, a nossa visão com o hardware, né? A gente trabalhar da forma mais simples possível, então o nosso objetivo é sempre a gente reduzir custo de equipamento, né? E aí, quando eu falo equipamento, eu quero dizer toda a infraestrutura, né, de medição, porque muitas vezes assim você até acha um medidor mais barato, mas ele vai demandar você fazer um cabeamento estruturado para ligar numa rede Modbus, e aí ter um servidor e aí ter todos os equipamentos, que aí vão também trazer mais custo de manutenção com o tempo. Então a gente foca em ter um medidor mais simples, né, que funciona via Wi-Fi, sem precisar de cabeamento de comunicação, né, com um TC de núcleo bipartido, de instalação simples, e a gente trabalha cada vez mais para reduzir o custo desse equipamento, até no ponto que a gente consiga, né, montar um modelo só de serviço, né, de software, onde o gestor não vai se preocupar com CAPEX muito grande. Normalmente é o que viabiliza esses projetos, né? E como a gente faz toda essa gestão online, não precisa de nenhuma infraestrutura de dados local, né? Então, o shopping pode ter seu acesso, né? Então, o gestor do shopping vai acessar, vai conseguir ver todos os medidores que tem ali, e a gente tem ferramentas para agrupar esses medidores, né? No sentido que você pode criar conjuntos, né? Então, todos os medidores de área comum, você pode agrupar eles num grupo, e esse consumo vai estar isolado ali. Você pode dar um acesso para o lojista, onde o lojista vai conseguir ver só o medidor da loja dele, né, e não vai conseguir alterar os parâmetros. A gente está trabalhando agora numa ferramenta para integração com meios de pagamento, então até já emitir um boleto para o lojista, né, direto ali na aplicação online, né, e uma das coisas, eu acho que até muito motivada aí pelo Daniel, é a integração com infraestruturas já existentes, né, porque como você falou, às vezes o shopping já fez o investimento, né, já tem o equipamento lá, já comprou, e a gente entende que a nossa plataforma ela traz vantagens. Então a gente quer conectar equipamentos antigos que já existem, né, na base com o nosso software, assim não ter CAPEX nenhum, então não precisar
pagar mais para usar a nossa ferramenta, dado que já teve um investimento em equipamento antes, né? Então é só ele conseguir enviar os dados para a gente, para o nosso servidor, né, online, que a gente consegue fazer essa integração. E eu acho que é bem positivo, principalmente para os gestores que já fizeram esse investimento também terem uma plataforma online com todas as facilidades que a gente oferece, sem se preocupar com o equipamento em si, né? Mas o equipamento na nossa frente é uma preocupação. A gente se preocupa muito com o custo dele, né? Que a gente quer que ele seja o mais irrisório e invisível possível, né? Quer que seja como mágica ali você ter a medição do cliente ali onde você quiser. E a gente trabalha muito para isso. É claro que isso tem uma confluência de coisas, né? Por exemplo, escala, né? Quando a gente consegue escalar, os custos de produção reduzem, então a gente consegue repassar essa redução de custo no nosso preço para o cliente, porque é do nosso interesse, né? A gente quer que o nosso hardware seja o mais barato possível para o cliente poder usar o nosso software, né? Nosso foco é inteligência de software, né? De ajudar com software de gestão mesmo. Não, bacana. É um ponto que você colocou, que é uma coisa que eu acho que é fantástica, são a questão dos grupos, né? Você poder ali fazer, aí, por exemplo, no caso, por exemplo, de uma central de água gelada, que às vezes tem várias máquinas, transformadores diferentes, né? Você quiser fazer o seu custo hoje da sua central, você consegue montar, né, um grupo e conseguir inserir ali vários medidores e você consegue controlar. E uma das vantagens que eu vejo é que o processamento de base, imagina ali, sei lá, anos. E é uma base de dados muito grande, assim, e eu vejo que quando ele puxa esses dados, não é um tempo ali longo, né? Às vezes tem plataforma que na hora de carregar uma base muito pesada, porque imagina, você está puxando com uma medição instantânea muito curta de intervalo numa quantidade de tempo grande. E isso tudo gigante de tempo. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Ou seja, da importância dos grupos. Eu sei que vocês também estavam vendo, porque em alguns casos, por exemplo, se eu meço loja e tenho a minha medição total, porque o comum ele é muito aberto em shopping, né? Você tem muito Exatamente. quadro, muito PTL, e aí vocês estavam vendo, por exemplo, a questão de, para somar, era uma coisa mais já pronta, você já tem na plataforma, né? De calcular essa diferença, te dar ali um montante, falar, pô, isso aqui provavelmente é o comum, porque é o que está sobrando. Como é que vocês têm evoluído nisso? O que vocês têm de novidade? Legal, legal. A ferramenta de grupos ela é muito útil, né, para fazer esse tipo de agregação arbitrária. E aí, comentando um pouquinho sobre o que você falou, né, sobre a velocidade de carregamento de dados, a gente investe muito, né, na otimização da nossa infraestrutura para justamente os clientes não terem um tempo de espera muito grande quando estão carregando os dados na plataforma. Então, a gente está sempre trabalhando para otimizar isso e garantir, né, que a plataforma fica usável mesmo se você carregar muito dado de uma vez só, né? E aí, sobre o que você comentou, né, dos grupos, essa é uma funcionalidade que a gente tem trabalhado. A gente tem a expectativa de começo do ano que vem ter ela lançada, que é fazer essa aritmética aí dos grupos, né? Porque hoje o grupo, ele basicamente é uma soma, né? Ele é como se fizesse uma operação só que é de somar os medidores dentro de um grupo só. Mas o que a gente está montando é uma forma de você criar a regra de agregação, né? Então, eu quero somar esses três aqui e dessa soma eu quero subtrair esse outro, porque eu sei que esse é um subcircuito daqui, né? Então eu quero tirar esse subcircuito para ver essa área comum sem essa parte aqui, por exemplo, né? Então a gente viu que, por exemplo, você poder tirar fazer a subtração é importante também, né? Não só a soma. E isso é o tipo de coisa que a gente aprende com os nossos clientes, justamente, porque a gente entende da medição de energia e do software, mas quem entende do processo é o cliente, né? Então, quando você, que é nosso usuário master, aí eu acho que um dos clientes que mais ajuda a gente a melhorar a nossa plataforma, indica para a gente, fala, pô, eu precisava ter subtração também. Eu quero não só agrupar com soma, mas eu quero também subtrair um medidor, porque é um subcircuito ali que eu estou medindo e eu tenho medição em cima também. Então, tirando isso, me ajuda a isolar esses custos, né? E aí a gente vai aprendendo
e vai fazendo. Então, essa aritmética aí de medidores, de poder somar, subtrair, a gente está trabalhando nela, acho que comecinho do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem, isso já deve estar em homologação para os primeiros clientes testarem, né? Outras coisas, né, que a gente, por exemplo, a gente tem uma dinâmica muito grande de lojas, né, de alterar a loja, altera a carga elétrica, altera tudo. E antigamente, você tem uma dificuldade muito grande para saber, por exemplo, o nível de carregamento do transformador, né? Porque imagina, se você tiver que toda vez que colocar um analisador lá, que for entrar uma loja, avaliar qual que é a carga do transformador, avaliar se tem demanda. E hoje, com a facilidade que você tem de buscar um histórico de vários anos, de um ano, então você tem uma resposta instantânea. Em segundos, hoje, eu consigo falar, pô, essa loja dá para colocar no transformador? Não dá. Vou olhar meu histórico, ver ali, né, os picos. Então, assim, essa flexibilidade da plataforma, essa velocidade que você tem informação, seja de demanda, seja, por exemplo, você controlar o fator de potência de loja, que as lojas âncoras, às vezes, são bastante ofensoras do fator de potência e só Exatamente. você ficar corrigindo, né? Hoje não, hoje você tem uma forma de cobrar deles. Ela, opa, você tem isso, tem que corrigir seu fator de potência, se o fator de potência ele não está adequado, né? Então, a obrigação do seu fator de potência é sua e não do shopping, né? Para poder a gente adequar, até porque Exatamente. tem uma carga muito grande, né? E nesse processo de análise desses medidores, uma das coisas às vezes, que eu ainda sinto falta e talvez vocês já consigam, é que os medidores, quando você tem hoje, igual a gente está falando um pouco de, você tem as informações agrupadas, quando você perde um desses medidores, a plataforma hoje ela não alerta ali na hora que eu entro. Então, às vezes, eu olho uma informação, eu falo, pô, tem uma vez que eu caí até na pegadinha, eu achei que meu consumo tinha caído, na hora que eu fui ver, eu falei, pô, mas tem um medidor aqui que está fora. Eu não sei se hoje a gente já consegue criar uma forma de, por exemplo, que cada um dos medidores que estiver offline, aquele número do grupo tem um alerta, né? Fala, opa, tá faltando um medidor aí. Não, isso é um feedback super importante, realmente, porque e aí só para o pessoal que está assistindo entender, é que quando você vê um grupo na nossa plataforma, você vê como se fosse a medição de um medidor virtual, entre aspas, né? Uma medição só, que é um agrupamento. E se, nesse caso que o Daniel falou, né, um desses medidores não está contribuindo ali, você vai ver a coisa sem aquele medidor, né? E eu acho que esse é um feedback importante, que é fácil de fazer, que é botar um alerta ali, né? Que falar, olha, nesse grupo aqui, atenção que no período de tal a tal tem um medidor que não enviou os dados, que pode ser por vários motivos, né? Por exemplo, ele foi desligado para manutenção ou caiu a rede momentaneamente onde ele está, né? E eu acho que esse é um feedback muito bom. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue implementar rápido na plataforma para te ajudar a não cair nessa pegadinha aí, porque isso aí pode dar problema, né? Pode, Mas pode, com certeza. e o que você falou também é super relevante, né? Que é essa questão do rateio das outras grandezas elétricas, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa com o rateio de volume, né? De quilowatt-hora, mas às vezes tem lá um cara que é o ofensor da sua demanda, que no horário de ponta o cara tá lá, dá um pico ali e ele puxa a sua demanda, né, para fora, ou do fator de potência, como você comentou, né? Você tá lá todo certinho e vê uma loja âncora grande e joga uma carga reativa enorme ali, e a multa cai para você, né? Que no final das contas, lá na distribuidora, ela vê o shopping, né? Então, a gente ajuda também a dar essa visualização, né, de ofensores. A gente está até melhorando essa forma de ver, que é com indicadores arbitrários, né? Então, se poder dizer, botar metas, né, para isso e ver quem é o ofensor ali daquela meta. Então, uma meta de fator de potência, uma meta de demanda por medidor dentro de um grupo, e aí estipular cotas ali, né, para ver quem é o ofensor daquilo. Não, bacana. É uma coisa assim que nós estávamos falando aí dessas questões, dessas grandezas aí para lojista, né? É, hoje, assim, a dificuldade nossa, por exemplo, no medidor tradicional, é você tarifar esse cara da maneira correta, né? Ou seja, tarifar ele com demanda, o cara que geralmente tem uma demanda maior, tarifar ele com demanda, com consumo. Se ele tiver com o fator dele fora, você tarifar ele igual a concessionária faria se ele tivesse ligado direto na concessionária, né? Essa é uma dificuldade enorme que a gente hoje tem inúmeros bloqueios para fazer isso manualmente, vamos chamar assim, com o medidor tradicional. Você acaba não conseguindo ver exatamente qual que é o tempo que ele ficou, por exemplo, com o fator de potência baixo, né? Exatamente.
Hoje na plataforma, a gente já consegue fazer o faturamento desse pessoal? Como é que funciona? Você consegue já estruturar isso dessa forma, de ter um faturamento diferenciado para esse pessoal? Sim, então hoje na plataforma a gente tem a figura do contrato, né? Que na verdade o contrato ele é arbitrário, ele é criado pelo administrador, né, na plataforma, e você pode estipular um contrato para cada ponto de medição. Esse contrato ele é basicamente a regra que transforma o valor, né, de quilowatt-hora, quilowatt, demanda, fator de potência, em reais, né? Então, ele inclui todas essas regras de estouro de demanda, por uma demanda contratada, passado, ficar fora do 0,92 do fator de potência. Isso tudo pode ser associado a um ponto, né? E aí aquele ponto ele vai ser calculado como se ele estivesse sendo tarifado da distribuidora, né? Quer dizer, você pode alocar por um contrato light, verde, numa loja âncora, né? Ele vai estar aplicando a mesma regra que a distribuidora aplica na sua medição, só que no medidor interno do cliente. Ele vai calcular esse valor em reais completo, né? Incluindo estouros de demanda, estouros de reativo, você pode botar preço diferenciado ponta fora a ponta. Então, você pode criar esse contrato e associar esse medidor para o rateio, né? Que aí isso permite, né, você fazer essa conta bem certinha e o principal, ter a transparência para o lojista, que o lojista vai conseguir ver exatamente o que compôs aquela tarifa para ele, né? Com o dado horário, e ó, aqui nessa hora você estourou uma demanda, vamos supor que você estipula uma demanda contratada, entre aspas, né, para o lojista, fala, ó, nessa hora você, pô, estourou a sua demanda aqui por mais de 20 minutos, você ficou com a demanda acima de 100 quilowatts, e o que a gente tinha combinado é que a sua demanda é 60. Né? Então, eu vou aplicar a mesma regra que a distribuidora aplica para mim quando eu estouro minha demanda. Você consegue montar isso e ter esse cálculo, né, em reais para o cliente, para você mesmo fazer essa gestão interna. Né? Depois a gente até para configurar aí na plataforma, a gente pode te dar esse apoio aí para fazer uns testes em alguns clientes que você queira avaliar essa ferramenta de contratos. Não, fechado. E com relação à qualidade de energia, né, vamos falar aí um pouquinho, seja distorção harmônica, seja as próprias avaliações de corrente, de tensão, enxergam isso hoje, né? Ou seja, o que que a plataforma hoje entrega, o que que vocês pretendem acrescentar para permitir uma análise um pouco mais minuciosa aí, num nível um pouco mais avançado de análise? Sim. Então, isso é um ponto bem interessante, que quando a gente começou o produto, a gente discutiu muito sobre que variáveis, né, seriam interessantes para o gestor enxergar, né? E lá atrás a gente decidiu não incluir tudo que a gente mede, mas o nosso medidor, ele coleta dados de segundo em segundo, né, agregados, de corrente, tensão, potência ativa e reativa, e fora isso ele tem capacidade de calcular distorção harmônica e até três harmônicos, né? Do terceiro ao 47º harmônico, você pode escolher três ali para medir. Então, hoje a gente faz essas medições, né? A gente faz medição de corrente, de tensão, e a gente tem capacidade de medir tanto o THD total, né, de corrente e tensão, quanto harmônicos específicos. Né? Hoje é uma coisa que ainda na plataforma ela só está visível a corrente e a tensão ali no tempo real, né? Você não consegue ver o histórico disso. Mas a gente tem esse histórico no nosso banco de dados, que a gente consegue preparar relatórios customizados para os clientes quando eles precisam. Então, a gente teve caso, esse é um exemplo bom, cliente que teve muito problema com a distribuidora de afundamento de tensão. Né? Ele tinha maquinário sensível lá, era uma indústria de injeção de plástico, e perdeu muita matéria-prima porque teve afundamento de tensão, aí o soprador do plástico dele parou de funcionar, e ele tinha que ter uma evidência para levar para a distribuidora, né? Para a distribuidora arcar com aquele problema. Né? E aí a gente extraiu do nosso banco uma visão de tensão por cada fase, segundo a segundo, né? E conseguiu comprovar ali um afundamento de tensão grande por mais de 10 segundos no cliente, né? Que são coisas que hoje não estão ainda na plataforma, mas estão no nosso banco, né? Então, qualquer cliente que precisar pode pedir para a gente que a gente consegue extrair.
e aí a gente está estudando a melhor forma, né, do que a gente poder ter esses dados para também não poluir demais, né, a interface. Sim. Então, acho que é sempre esse trade-off, né? O que que a gente bota e o que que a gente não bota. Mas, assim, é uma coisa interessante e quanto mais os clientes sentirem necessidade disso, maior a pressão aqui do nosso lado, né, para botar isso na plataforma. Então, é bom ouvir sempre quando os clientes acham isso interessante. Sim. E que vocês estão vendo aí de novidade? O que vocês estão enxergando? Vocês veem caminho aí, por exemplo, para 2021? O que a plataforma vem agregar além do que ela tem, né? O que vocês estão pretendendo desenvolver aí que pode ser o diferencial aí em relação ao que já existe hoje? Uma coisa que a gente acredita muito, e principalmente no setor de shoppings, né, em especial, são as novas regras, né, e abertura do mercado livre de energia. Né? Eu acho que isso tem muita oportunidade, principalmente para o shopping, que é um grande consumidor em geral, né? E, por outro lado, o shopping, dependendo, né, da capacidade operacional, ele pode ter muita flexibilidade, quer dizer, a hora que ele gasta e a hora que ele não gasta, como ele realoca a demanda, né? E isso vai ter muito valor no futuro, principalmente ano que vem, que a gente está falando do PLD horário, né, o preço Sim. de pote horário. Isso pode dar muita oportunidade para os shoppings, né? Trazerem valor para a comercializadora que vende energia para ele. Porque o shopping vai ser o cara que vai ter a flexibilidade ali. Então, por exemplo, um shopping grande que tiver termoacumulação, né? Ele vai poder usar aquela termoacumulação como uma espécie de arbitragem, né? Quando a energia está barata, ele enche lá o termoacumulador, né? Ele fica com capacidade e na hora que a energia ficar cara, ele usa o termoacumulador para poder desligar o chiller, né, e usar a água gelada que ele tem. E aí ele consegue negociar, isso é uma coisa que a gente está prevendo aí para o próximo ano, né, negociar com a comercializadora dele o valor dele fazer isso. Porque a comercializadora, na hora que ela pode pegar essa energia que está sobrando e realocar para outro cliente. Né? E como a energia no mercado de spot vai estar cara, ele deixa de comprar energia cara, pegando a sua e realocando para outra. Né? Então você pode Ô, Theo, negociar com. eu pedia ser para voltar só um pouquinho, que a minha tela aqui, eu acho que congelou um pouquinho aqui. Eu acho que eu perdi um pouquinho aí Ah, nos não, tranquilo. segundos. Não, tranquilo. Não, o que eu estava falando dessa capacidade que o shopping pode oferecer para o mercado, né? Que aí, antes era sempre a comercializadora oferecendo coisa para o shopping, e eu acho que agora, Sim. ano que vem, o shopping vai poder trazer uma coisa de volta para esse contrato, que é falar, olha, eu consigo numa hora cara aí de ponta reduzir, né, ficar com sobra no meu contrato e eu posso realocar essa sobra para você. E aí você me paga por essa sobra quando o preço estiver caro, né? Então, é essa flexibilidade que a gente quer incluir na nossa plataforma para dar essa visão para o gestor, né? Para o gestor também enxergar as oportunidades que ele pode ter ali no mercado de energia, que está ficando cada dia mais complexo, né? Eu acho que você conhece bem o mercado, né? Você sabe que esses contratos de energia já foram simples no passado, né? Você contratava energia há 5 anos, com uma flexibilidade de 10%, estava bonitinho, né? Ano que vem as coisas já vão ficar mais difíceis e com o tempo a gente acredita que mais difíceis ainda. Então, a nossa plataforma, a gente está trabalhando muito para ela ser uma forma de apoio para o gestor, né? Principalmente o gestor que é mais leigo nesse setor, que eu acho que é complicado, né? A gente quer ajudar a ser um guia para o gestor conseguir ter uma capacidade, né, de contratar, né, com eficiência, escolher por que escolher o Mercado Livre, como escolher, né, e ajudar ele a navegar nessas águas aí que são traiçoeiras, né? Verdade. Uma coisa aí que assim a gente no dia a dia aí dois pontos na verdade de sugestão para vocês e a gente tentar também implementar que eu acho bacana. Por exemplo, quando a gente vai analisar o shopping, o maior consumidor de energia do shopping é a central de água gelada. Não tem central dúvida, ela representa aí, dependendo do shopping, 30, 40% do faturamento de energia, né? E uma das dificuldades que a gente tem hoje é que muitas das vezes a gente tem que ficar buscando sistemas auxiliares é comparar, porque quando você compara simplesmente o consumo, você não tem ali, por exemplo, a grandeza de temperatura.
como a temperatura é uma coisa que você consegue na internet hoje mais fácil, a temperatura máxima do dia, se eu tivesse como atrelar o consumo da CAG e tivesse o dia a dia, quando eu comparar com o ano anterior, pô, eu vou ter uma referência se realmente a Perfeito, gestão fez sentido ou não, simplesmente foi questão de temperatura, entendeu? Bateu 35 graus ano passado, esse ano bateu 40. Então, assim, é só para perfeito. ajuda muito na gestão. E hoje temperatura é uma coisa que você consegue, de certa forma, mais simples, né, de conseguir ela de implementar. Então, assim, é um item que talvez no futuro vocês possam incorporar aqui, ou permitir que o usuário inserir de alguma forma, para poder criar o histórico. Porque o problema é que o Noca eu vou olhar e falar, pô, como é que eu vou saber a temperatura de 2019 de É difícil, é é. impossível. É Não, difícil essa, mesmo. essa é um dos pedidos que a gente tem muito também, então, para alegria aí dos gestores de shopping, a gente já está trabalhando nela. A previsão de entrega ainda é esse ano, então ainda em dezembro, na ferramenta de análise, aquela que você consegue ver os comparativos, a gente conseguir normalizar pela temperatura ou ver o gráfico de temperatura sobreposto, né? E aí a gente também quer fazer uma outra ferramenta, que é você poder fazer um gráfico não pelo tempo, mas a relação de consumo pela temperatura, né? Então você vai ter Legal. aquele scatter plotzinho com as bolinhas, você vai ver o seu consumo com a temperatura do dia ou da hora, né? Você escolhe lá, eu quero ver por dia. Cada bolinha vai ser um dia, você vai ter um eixo, você vai ter o consumo de energia e no outro você vai ter a temperatura. E aí você consegue justamente fazer esse comparativo, né? Falar, ó, ano passado minha CAG, quando estava 40 graus, eu estava ali com uma potência na minha CAG de 300 quilowatts. Esse ano tá batendo 35 graus e tá, pô, 400 quilowatts ali. Então, minha CAG tá com algum problema, deu uma piorada esse ano. Vamos investigar, entendeu? Para dar essa capacidade de análise também. Então, e é como você falou, né? Essas ferramentas meteorológicas estão ficando cada vez mais acessíveis. Então, para a gente comprar essa base de dados para incorporar na nossa plataforma, está ficando cada vez mais viável, né? E assim, a gente vai precisar coletar informação de temperatura de muitos lugares, né? E aí, a grande barreira até então era o preço desses bancos de dados, né? Que agora estão ficando cada vez mais viáveis. Então, é uma ferramenta que a gente já está incorporando. Espera pelo menos até dezembro ter pelo menos a visualização no mesmo gráfico, né, de temperatura, que já vai facilitar bastante a análise, e depois enriquecendo isso conforme os feedbacks que a gente for recebendo. Sim. Hoje, uma demanda grande do pessoal operacional é, como a gente até comentou dela, que é o rateio, né? O rateio de energia é algo que as pessoas demandam um tempo grande para fazer, para montar, faturar, e depois perde-se um tempo enorme também explicando o lojista de onde veio aquela medição que ele sempre questiona, né? Eu não sei se vocês já pensaram em ter uma forma de você já fazer o rateio, entregar ele pronto e fazer essa gestão junto ao lojista. Por que isso? Porque acaba sendo uma transparência que uma empresa terceira, que não tem um relacionamento ali direto, ou seja, não tem nenhum interesse, nenhum vínculo ali em nada, né? Ou seja, ser uma coisa mais idônea, a gente pareceu mais uma transparência, e tiraria uma carga do setor operacional muito grande, né? Que é todas essas dúvidas, todos estão quando chegaria para o shopping, já estaria já faturado, as dúvidas que surgissem, a própria cliente, de uma certa forma, daria suporte ao lojista, né? Falar, ó, você tem isso Exatamente. aqui, Uhum. qual que é o seu problema, né? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, em tentar fazer uma coisa nesse sentido, entendeu? Já pensamos sim, acho que assim, a gente tem iniciativas nessa linha. A gente, hoje, a nossa grande barreira é aprender com os nossos clientes, né? A gente tem alguns clientes de rateio, mas não são shoppings, então são rateios menores, digamos assim, quer dizer, são consumos maiores, mas com menos unidades rateadas ali dentro. Então, por exemplo, galpão logístico tem bastante esse problema de rateio, né? Até escritórios, né, maiores que querem separar por andar. Então, são rateios mais simples, digamos assim, e mais fáceis de lidar com essa dinâmica aí de, estou duvidando da leitura, não sei o quê. Eu acho que com o shopping é um aprendizado, né, que a gente precisa ter, e entender, né, que ferramentas ajudam mais esse processo. E aí, como você falou, a gente conseguir ter essas medições é o primeiro passo. E aí, daí a gente conseguir gerar esse rateio, né, que eu já gero assim,
quanto tem a pagar, até emitir um boleto, talvez, e dar essa transparência tanto para o lojista quanto para o gestor, né? Olha, ó, a gente mediu de hora em hora, o consumo era esse, se quiser ver, tem 15 minutos, o consumo era esse. Você pode auditar isso, você pode ver com transparência da onde vieram esses números, né? Então, é uma solução que a gente se interessa muito em fazer, e a gente tem que entender essa dinâmica, né, do nosso cliente, né? E aí, quando eu digo nosso cliente, são as duas partes, né? Tanto o shopping quanto o lojista, entender o que cada um vê, como é que a gente entrega essa informação para cada um deles, né? E qual é a forma mais útil, né? Porque hoje a gente tem API integrada, então a gente pode, por exemplo, integrar com o próprio sistema de faturamento do shopping, que é onde ele faz a gestão desse rateio, né? Então a gente só precisa conhecer esse sistema e entender como é que funciona a integração com ele, que é uma coisa bem factível da gente fazer, né? Então, acho que é esse ponto. Então, a gente está sempre muito disposto a trabalhar junto com os nossos clientes para montar essas soluções, né? Então, essa solução de rateio, eu acredito que ela é super relevante, assim, né? É uma dificuldade real, como você comentou, tanto de tempo quanto dessa transparência com o lojista, né? Que sempre vira um ponto de atrito, né? Essa relação tem que ser o mais suave possível, né, do shopping com o lojista, e a gente não quer criar mais uma dificuldade na hora do rateio. Então, ser uma coisa para facilitar, né, essa transparência e esse bom relacionamento aí do lojista com o shopping. Não, com certeza. Pedro, eu agradecer aí a sua presença, suas explicações, o seu apontamento. Essa área é uma área vasta, né, que tem aí um enorme mercado. Eu acho que cada vez mais os gerentes de operações, coordenadores de operações, têm utilizado mais dessa ferramenta, né, ainda mais no cenário deste que a gente está com os custos ali na unha, né, ou seja, controlando cada Exatamente. vez para a gente poder ali permitir um condomínio saudável. E eu acredito que a tendência é cada vez mais a gente conseguir agregar conhecimento através de monitoramento, né, e virar gerenciamento, né? Para isso a gente precisa enxergar as grandezas Exatamente. O primeiro passo é do enxergar. cenário. E aí eu agradeço, peço para você fazer suas considerações finais e muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, Daniel. Foi um prazer muito grande estar aqui conversando contigo hoje. E acho que a minha consideração final, principalmente para o pessoal de shopping aí, né? Ficar de olho, porque os shoppings eu acho que vão ter um papel muito importante aí no novo mercado livre de energia, com a sua flexibilidade, né? Então a gente está vendo aí coisas aparecendo como veículos elétricos, né? Então uma garagem cheia de carro elétrico vai ser uma mina de ouro no futuro, né? Para você poder operar aí essas baterias todas. Então eu acho que o gestor de shopping que estiver atento aí para as mudanças, eu acho que vai conseguir colher boas oportunidades em energia. Então, de novo, aí, obrigado, Daniel, obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Fechado, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. Falou.